Tudo bem, podem se sentar. Agora, se vocês não se importam, eu vou continuar falando sobre andar no Espírito de Deus. Ouvir a voz de Deus. Há vários anos, eu e a Tiz estávamos ministrando em outro lugar, uma outra cidade. Abram suas Bíblias em João 14. E eu estava fazendo uma campanha e o pastor me apresentou. E assim que eu comecei a falar, de repente, a esposa do pastor veio correndo, gritando, chamando pelo marido dela. E uma jovem mãe vinha logo atrás. E a esposa do pastor estava com uma criança, acho que de uns 3, talvez 4 anos. E elas vieram correndo e a criança gritava, me ajuda, e seu corpo estava duro como pedra. Sabe, claramente tinha algo realmente grave acontecendo. E então, olha, eu conheço esse casal desde quando eu me converti e eles jamais interromperiam um culto. Alguma coisa muito séria estava acontecendo com aquela criança. Eles trouxeram a criança e, sabe, a igreja toda estava orando e eu disse, levantem as mãos, orem. E nós repreendemos e desligamos tudo aquilo e a criança gritava, me ajuda, o corpo rígido, gritando, me ajuda, me ajuda. E de repente, Deus falou ao meu coração e eu virei para a mãe e perguntei, você fez isso, isso e isso? Ela disse sim, e eu disse, arrependa-se agora. Ela disse, Deus me perdoa, e a criança. E saiu daquilo. E quando nós fomos entregar a criança para a mãe, ele simplesmente se agarrou em mim. E aquele menino ficava olhando para mim e dizendo, eles estavam me levando. Eles estavam me levando. Agora, as pessoas vão zombar do Espírito Santo e vão zombar do poder de Deus. Também vão zombar sobre libertação ou cura. E as pessoas vão zombar de ouvir a voz de Deus. Mas saibam que estávamos orando e repreendendo aquilo tudo, mas de repente Deus falou comigo. E não foi uma voz audível. Bom, a gente conhece a passagem em que Elias estava se escondendo de Jezabel e Acabe, lembram dessa história? E ele está numa caverna e ele ouve a voz de Deus. E Deus diz, por que você está escondido aí? Venha até a entrada da caverna. E de repente, vem um vento. A Bíblia diz literalmente que o vento era tão forte que rachava as pedras. Rachava as pedras. Olha, o vento é forte aqui no Texas. Mas aquilo era um vento forte. E então, a Bíblia diz que Deus falou, eu não estou no vento. E então veio um terremoto. E ele disse, eu não estou no terremoto. E depois diz que veio um grande fogo. E Deus disse, eu não estou no fogo, mas estou nessa voz mansa e suave. E na verdade, do jeito que está no hebraico, é um sussurro delicado. Um sussurro delicado. É disso que se trata quando falamos sobre ouvir a voz de Deus. Um sussurro delicado. Agora, talvez você diga, bom pastor, eu acho que eu jamais conseguiria ouvir a voz de Deus. Deixa eu perguntar, quantos aqui são cristãos? Então você já ouviu? Porque a Bíblia diz que ninguém chama Jesus de Senhor, a não ser que o Espírito o atraia. Agora, eu não estou dizendo que Deus não se mova através de visões e sonhos, nós vamos falar sobre isso. Não estou dizendo que Deus não se move com uma voz audível, mas o que eu estou falando é de nos tornarmos sensíveis àquela voz mansa e suave. E então responder a ela. Quando a Tiz e eu pastoreávamos nossa primeira igreja,
em Santa Fé, Novo México. Santa Fé, as montanhas de Santa Fé são chamadas Sangre de Cristo. Quem aí fala espanhol? Montanhas do Sangue de Cristo. É um centro do catolicismo, mas também é um centro de muita feitiçaria. Muita feitiçaria. E a gente viu, naquela igreja, nós vimos 6.000 jovens entrarem e serem salvos em 3 anos. Meninos de rua, membros de gangues, viciados em drogas, pessoas que tinham saído da prisão. A maioria deles era católica, e por terem sido salvos deixaram a igreja católica. Então, eu nem sei o que ele era, o bispo, o cardeal daquela região, sei lá. Ele espalhou a notícia de que se algum dos filhos deles viesse para nossa igreja, eles seriam condenados para sempre e, sei lá, um monte de coisa ruim. E então, eu estava sendo atacado por isso e pastoreando nossa primeira igreja. Aquilo era novidade pra gente, porque essas pessoas estariam atacando a gente daquele jeito por tirar jovens das drogas e tirar eles das ruas. E eu estava muito confuso, sem saber o que fazer. E eu lembro que a Tiz e eu, no kitnet onde a gente morava, quantos anos você tinha quando fomos pra Santa Fé? 2? Nós já estávamos lá há talvez 1 ano, então você devia ter uns 3 anos. E eu estava orando em outro quarto e eu dizia, Deus, o que eu faço? O que eu faço? E de repente, a Ana estava na nossa pequena cozinha, na cadeirinha dela, e ela começa a gritar, Mãe, pai, é Jesus, é Jesus! E nós saímos correndo e dissemos, o quê? E ela, olha, é Jesus, bem ali! E nós não víamos nada, mas onde? E ela dizia, Rani, bem ali, é Jesus, olha, Nitani! Olha, eu me arrepio só de contar de novo, depois de 45 anos. E ela dizia, é Nitali. E eu olhei para ela e eu disse, Ana, ele falou alguma coisa? E ela virou para mim e disse, pai, ele mandou te dizer, pregue a palavra dele. Só pregue a palavra dele. Então, se crianças conseguem ouvir a voz de Deus, todos nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Amém? Então vamos falar sobre isso. Abram comigo em João, capítulo 14. Vamos começar no versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Sabe, acho que é em João 10, quando Jesus disse, eu só digo a você o que eu ouço o Pai me dizer. Eu só digo a você o que eu ouço o Pai me dizer. Agora, lembrem, ele está prestes a partir. E ele vai enviar essa unção sobre nós. Jesus disse, minhas ovelhas, sabe, a gente cita isso desse jeito tantas vezes. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas na verdade não é assim que está escrito. Vejam lá, está escrito, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantos aqui são ovelhas de Deus? Vocês ouvem a minha voz. Digam, eu ouço. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, faz suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Deixa eu encorajar vocês, eu vou fazer uma série sobre andar no Espírito, então deixa eu encorajar vocês, anotem aí.
para que vocês possam ler isso quando chegarem em casa. Eu realmente acredito que o fim dos tempos está próximo. E eu acredito que um grande avivamento está vindo. Mas eu acredito que o que vai despertar esse grande avivamento são sinais, maravilhas e milagres. Nós já temos programas de televisão demais, já temos igrejas demais, o que precisamos é de um derramar do Espírito Santo. Amém? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Em verdade, ele não está dizendo, sabe, eu acho que pode acontecer. Ele disse, isso é um fato dado. Obrigado, Senhor. Isso é um fato dado. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, vai chegar um momento em que Jesus vai dizer, não me peçam mais nada. Vão ao Pai. Mas naquele momento, ele queria mostrar para eles o poder do céu. Então ele disse, me peçam qualquer coisa que eu faço para vocês verem o poder de Deus. Só que, depois em João ele diz, eu vou morrer na cruz. E a partir disso vocês não me pedem mais nada. Vocês vão ao Pai. Eu não vou por vocês, vocês vão. Para que vocês saibam, o que eu tenho no Pai, vocês também têm. Olha, nós precisamos entender quem nós somos. Nós não somos menininhos e menininhas de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Por onde vocês forem. Por onde vocês forem. Digam, o reino dos céus está aqui. Certo? Vejam isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vejo muita gente dizer que o batismo no Espírito Santo foi só para o dia de Pentecostes. Então vamos ler de novo. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Espírito da verdade, que o mundo... Agora, hoje, ao longo dessa série, a gente vai entrar em algumas coisas, mas eu quero que vocês entendam isso aqui. O Espírito da verdade, o Espírito de toda verdade, sabe? Todo mundo está falando que o mundo vai mudar por causa da IA. Mas o seu mundo vai mudar por causa do ES. Porque o Espírito Santo sabe mais do que qualquer inteligência artificial. Não é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, atenção nessa parte aqui. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Lembrem bem disso. Ele diz que naquele momento, o Espírito da verdade habitava com eles. Mas estava chegando um tempo em que o Espírito de toda a verdade não só estaria com vocês, mas em vocês, para sempre. Certo? Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Pulem para o versículo 25. Isto vos tenho dito,
estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Agora, Jesus está dizendo, vocês entendem isso porque estão andando comigo? Então, o Espírito está com vocês, mas eu vou partir. Lembra, eles disseram, não vá, Senhor. E ele disse, é melhor que eu vá. É melhor para todos que eu vá. Porque, enquanto eu estou com vocês, o Espírito de todo conhecimento, de toda a verdade, o que eu ouço do meu Pai, eu entrego a vocês. E eu só entrego o que eu ouço do meu Pai. Mas eu preciso partir, porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele disse, enviarei meu Espírito, o mesmo Espírito que está em mim, eu enviarei a vocês e estará em vocês. E aonde vocês forem, é como se eu fosse. E assim eu vou me multiplicando, enquanto vocês vão pelo mundo pregando o Evangelho. Estão comigo? Ok, agora, o Espírito Santo. Vamos para Isaías 59. Nós vamos olhar alguns versículos que lemos na semana passada para que a gente absorva bem. O Espírito Santo em hebraico, no Antigo Testamento, é chamado de Shekinah. E Shekinah significa presença divina. A presença de Deus, uma presença divina. Então, quando chamamos de Espírito Santo a Shekinah, essa presença divina de Deus está em nós. Tá faltando os améns, não é, Derek? Essa presença divina de Deus está em nós, ok? Agora, vamos revisar algumas coisas. Isaías 59. Então, quando Jesus disse, vocês entendem essas coisas, o mundo não vai entender isso, certo? O mundo não vai entender. Eu lembro quando começamos a igreja em Santa Fé, e eu levantei uma manhã e disse, cara, hoje eu estou com a mente de Deus. E aí um dos rapazes que depois entrou para a equipe da igreja disse, pastor, eu fui criado na igreja. E eu nunca ouvi um pregador dizer, cara, hoje eu estou com a mente de Deus. Ele disse, ninguém pode ter a mente de Deus. E então ele percebeu que todos nós podemos ter a mente de Deus. Pensem bem nisso. Todos nós precisamos de um emprego. Deus sabe onde esse emprego está. Precisa, sabe, quando a gente ora pela TIS, eu oro para que todo médico e enfermeiro tenham revelação divina. Sabe, tem muita gente dizendo que nesse ano a IA vai encontrar uma cura para o câncer. E eu espero que encontre. Mas o Espírito Santo já tem a cura. Só precisamos que ele revele às pessoas certas e que elas ouçam. Certo? Onde que a gente abriu? 59, 21. Agora, eu acredito, e acho que falamos disso semana passada, eu realmente acredito que Isaías é uma profecia. Isaías viveu o quê? Há uns 2.800 anos? Eu realmente acredito que Isaías é uma profecia para os dias de hoje. Então vamos ler 59, 21. Quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras. Agora, olha, eu vou mostrar uma coisa, mas eu quero que se lembrem do que Jesus disse. Ele disse, o Espírito está com vocês, mas aqui em Isaías, a Shekinah, a presença divina, se manifestava, mas ela nunca permanecia em alguém
o tempo todo. Era temporária, aparecia e ia embora. Então aqui ele diz: o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos filhos de teus filhos. Não se apartarão, desde agora e para todo sempre. Então ele diz: eu vou colocar o meu espírito sobre vocês, mas vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. Quando eles trouxeram aquele menino até a frente, e a gente orando, repreendendo, desligando, mas de repente, o Espírito do Senhor falou, e eu falei as palavras dele. Você fez isso? Não tinha como eu saber daquilo. Mas ele sabia. E isso nos lembra, não só ele sabe todas as coisas, mas te acompanha em todo lugar. E eu acho que às vezes precisamos ouvir o que Elias ouviu. O que você está fazendo aqui? Digam amém ou eu vou me mover nos dons. Bom, então olha só, aqui está uma profecia incrível. Eu colocarei o meu espírito sobre vocês, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos, desde agora e para sempre. Vamos no capítulo 60, porque eu quero aprofundar mais. Vejam só isso. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. E os gentios, que são aqueles que não têm aliança, se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então ele está dando essa profecia: eu vou colocar o meu espírito sobre vocês. E ele disse: o mundo estará em trevas. Eu acredito que essa é uma profecia para nós hoje. Eu não acho que o mundo já esteve tão escuro quanto está agora. Pensem no que está acontecendo no Oriente Médio. Israel está sendo atacado de todos os lados. Isso é profecia bíblica. Mas o que Deus diz? Ele diz: a sua luz, digam a minha luz. Vejam, não é a luz de Deus, porque se fosse a luz de Deus, estaria com as iniciais maiúsculas. Ele diz: a tua luz chegou, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Alguém levante as mãos e receba isso. Levante as mãos e receba isso. Bom, a maioria aqui sabe. Hoje nós temos uns amigos do Teen Challenge aqui. Estamos muito felizes que vocês vieram. Nós amamos vocês. Quando eu fui salvo, e a Tiz e eu nos casamos, eles não deixaram a gente casar na igreja por causa do meu passado. Eu fiz coisas que eu nem coloquei no livro ainda. Alguns dias me disseram numa ligação: quando tudo isso acabar, queremos que você venha para a Arábia Saudita e que você encontre com um príncipe herdeiro e que venha para Dubai, que você conheça o sheik não sei das quantas. O seu nome é conhecido aqui por aproximar os judeus e os cristãos. E queremos mostrar que podemos aproximar judeus, cristãos e árabes. E o único motivo de eu contar isso é porque está escrito: e os reis para o resplendor que te nasceu. Vocês imaginam para que Deus vai usar vocês? A palavra diz que essa unção virá sobre vocês e seus filhos. As escrituras dizem, e eu vou mostrar isso para vocês com Moisés, que debaixo do ministério que você está, você tem direito a uma porção dobrada dessa unção. E alguns de vocês não começaram tão lá atrás que nem eu. Alguns de vocês já têm uma vantagem. Vamos abrir em Atos capítulo 3. Eu acho que já lemos isso na semana passada. Essa
essa profecia em Isaías de 2.700, 2.800 anos atrás, diz que essa unção viria sobre vocês e sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Mas lembrem que há uma diferença entre a unção estar sobre vocês e a unção estar em vocês. Então agora vamos para... Depois da ressurreição, Jesus disse, não saiam até receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo já havia descido. Eles foram batizados no Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 24. E todos os profetas a começar, com Samuel, assim como todos, quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. O que estamos lendo aqui, sobre o batismo no Espírito Santo, é sobre o que Isaías estava profetizando. Ele disse, isso vai acontecer, não só sobre vocês, mas sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Nós somos esses filhos dos filhos. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Eu cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.